Olá, sejam todos bem-vindos ao 46º Debatologia. Hoje é dia 1º de outubro de 2023. Meu nome é Aride Guinali, estou voluntária, docente pesquisadora da Aracê e mediarei este debate. O Debatologia é um evento promovido pela Associação Internacional para a Evolução da Consciência, Aracê. É uma instituição sem fins de lucro, com base no voluntariado e dedicada ao estudo da ciência Conscienciologia. Tem sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde possui um campus de pesquisa e educação. É um verdadeiro balneário energético. Para conhecer e ter informações referentes a Aracê, pode acessar o site www.aracê.org. Informamos que esta atividade é gravada e, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, as imagens e os debates deste evento serão utilizados exclusivamente para cumprir a finalidade que se destinam. Caso algum participante não queira vincular sua imagem ou fala, favor manter sua câmera e microfone desligados durante o evento. Hoje, neste Debatologia, teremos o prazer de receber a pesquisadora Isabel Conceição. Oi, Isabel, seja bem-vinda. A Bom dia a Isabel, todos. Obrigada. a Isabel vai apresentar o tema Duplismo Evolutivo, Ponte para a Grupalidade, um assunto bem interessante e instigante. A Isabel é graduada em administração, especialista em terceiro setor e cooperativismo. Ela é brasileira, natural de Vertentes, em Pernambuco, voluntária da Conscienciologia desde 1993, docente desde 1996, tenepsista desde 1998. Ela é verbetógrafa da Conscienciologia e docente dos cursos Autorreestruturação Pensênica, Bolsões Holopensênicos, Experimento Grupal da Técnica de Mais um Ano de Vida Intrafísica e Pensenologia. E antes da gente passar a palavra para a Isabel, que hoje o debate é dela, a gente só vai dar algumas informações. Então, assim, nós temos como norteador na Conscienciologia e na Aracê, né, o princípio da descrença. Não acredita em nada, nem mesmo no que for dito aqui. Experimente, tenha suas próprias experiências pessoais. As perguntas podem ser feitas pelo chat ou levantar a mão, que a gente, conforme vai levantando a mão, a gente vai liberando para você fazer as suas perguntas. O texto da Isabel, caso alguém não tenha lido anteriormente, ele está disponível no chat também, e se possível, deem uma lidinha para fazer as perguntas para a Isabel. E o objetivo deste debate é que os participantes contribuem com a pesquisa da autora, tirem suas dúvidas e ajudem a ampliar a visão de conjunto do tema de pesquisa. E posto isso, né, essas informações, passo a palavra para a Isabel, sucintamente instigar o público a fazer as perguntas e perguntar a ela, Isabel, o que te motivou e por que do tema duplismo evolutivo, ponte para a grupalidade? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de estar aqui, a gente conversando sobre esse tema. É um tema instigante, por incrível que pareça. Ele é a base, né? Imagine, quando nós lançamos, antes de lançar o CAEC, no lançamento do resultado da pesquisa de campo sobre a viabilização de um campus para a projeciologia, que na época ainda era projeciologia, o Valdo observou quantas duplas tinham no ambiente.
e comprometidos com o projeto. Éramos 58 pessoas em Curitiba, lançando o resultado da pesquisa de campo que nós fizemos na região sul, na ocasião, nos IPCs, para poder construir o CAEC. Aí tinha 8 duplas. Ele falou, então, esse projeto tem chance de dar certo. Ele está bem calçado, está bem embasado. E aquilo me chamou a atenção. E toda vida que a gente ia fazer alguma coisa, ele olhava a lista, via as pessoas engajadas e observava as duplas. Claro, gente, essa dupla da qual o professor Valdo mencionava são duplas casais afetivos sexuais, né? Não foi assim dupla de trabalho, que é o mote do debate de hoje. E mesmo assim, isso é como se fosse um norte, um indicador, uma bússola. E o que me motivou a escrever sobre isso e refletir sobre isso foi a Escola de Grupo Carmologia da Aracê. A Aracê tem 3 especialidades: intrafisicologia, grupo carmologia e serenologia. E todos os cursos que estão aí já consolidados ao longo do tempo, em sua maioria, para mim, ele é a base estrutural da grupalidade. Tanto que a Araci ela é reconhecida pela grupalidade em toda a CCCI, principalmente pela teática em grupalidade. E aí eu pensei, agora, neste momento, está sendo lançado o curso Egologia. O que é estudar grupalidade? O que é uma escola de grupos? O grupos começa pelo egocídio. Então, a gente vai saindo do egocídio, adentrando a grupo, para depois entrar no max grupo, que é toda a humanidade, e depois além da humanidade, né? Toda a galáxia. Então, foi isso. Eu falei, já teve curso de dupla lá, já teve curso de dupla aqui. Ninguém realmente consegue ficar com continuismo de estudar dupla. Como eu tenho experiência de duplas de trabalho, eu tive casamento convencional, tá? Não deixou de ser uma espécie de dupla evolutiva, que a gente evolui no convívio, né? Mas uma dupla de trabalho, se não fossem as duplas de trabalho, no início, nós não dávamos conta de suportar a distribuição, vamos dizer assim, da assistência, o compartilhamento. Então, isso que me instigou. Já tem vários cursos de grupalidade, já tem o curso da egologia, está na hora da gente fazer um curso de duplologia mais continuadamente. Então, vamos pensar sobre isso, debater, e quem sabe surge alguma ideia para algumas pessoas afins desenvolver esse curso permanente na Araci. Essa foi a proposta. Estou aberta aí, gente, né? Não acredito em nada, vamos ter, né, aquele princípio da descrenciologia, vamos debater e aprender juntos. Muito bem, Isabel, muito bacana esse histórico. E, então, vamos começar, sim, perguntando a você, Isabel, como você está engajada nesta pesquisa, o questionamento que você mesmo suscitou no teu... Quais as características são necessárias para a composição realmente de uma dupla de trabalho? Que é isso que você veio falar sobre as duplas de trabalho. Quais as características que você considera, do seu ponto de vista, do que você já tem percebido, são importantes para que essas duplas se mantenham realmente no trabalho, que estejam afinizadas com um projeto ou um trabalho evolutivo? Na verdade, tudo que eu li, eu tenho lido até agora, em todos os livros da Conscienciologia, artigos e coisas, eles não falam de dupla de trabalho, falam de casal incompleto, fala de dupla evolutiva conjugal, como esteio, né? Mas tem uma coisa em comum: não se começa um grupo sem uma dupla, não se começa uma família sem uma dupla. Como é que nós vamos desenvolver atividades conscienciocêntricas que são a base, vamos dizer assim, do holopensene de cursos intermissivos no planeta, sem não formar as duplas
conscienciológicas ou conscienciais de instalação do holopensene rarefeito, intermissivo. Aí entra as duplas de trabalho também contribuindo para isso. Então, a pinguela, dupla é pinguela para a fraternidade, dupla é ponte para a grupalidade, duplismo evolutivo é ponte para a grupalidade. Então, as duplas de trabalho também podem fazer pontes para ampliar a grupalidade e assistência. E os quesitos são semelhantes, é afinidade, é respeito, empatia, e vai, aquela gama de sinceridade, autenticidade, que na hora que a gente, um casal, normalmente, não tem mais muito subterfúgios, eles dormem juntos, acordam juntos, conversam de tudo, não tem como, não tem, pode ter escondimentos, porque a gente é muito, né, camuflado aqui na Terra, mas, em geral, já não tem tanto, a gente já conhece o outro, tal qual é. Uma dupla de trabalho é semelhante a uma dupla conjugal. Ela tem uma autenticidade acima da média, já está despojada, já é autêntica. Isso faz uma diferença muito grande no convívio e aumenta o nível de confiança, porque sabe que está junto por um propósito. E ambos é possível de crescer, tá, gente? Não estou dizendo ambos cresce, cresce e continuar convivendo, superando as dificuldades, melhorando o desenvolvimento. Eu penso que é assim, pelo menos tem sido assim comigo. Agora, não é fácil conviver com duplo trabalho, principalmente quando você está começando. É igual começar um namoro. Para mim foi difícil, muito difícil aqui no início, eu aceitar determinadas pessoas para trabalhar comigo, porque é completamente diferente, e, e eu não concordava, ela não concordava comigo, eu não concordava com ela, mas o trabalho, o grupo só se ajustou quando nós duas nos entendemos, em mais de 51%, pelo menos. Tem testemunhas aqui desse exemplo que eu estou dando, não vou citar nomes. A testemunha é a Andréa Santos, que ela visualizou. Imagina, eu comecei como líder de uma instituição, e a pessoa que mais é a dupla de trabalho contingenciada pela legislação é o financeiro. Então, naquela ocasião, não tinha, vamos dizer assim, coordenação dupla, era uma coordenação individual, era coordenação única. Então, eu era presidente de uma cooperativa e precisava de um financeiro, e ambos que assinam os documentos constitutivos de obrigações legais e etc. E representam, e nossos CPFs ficam vinculados aos órgãos públicos. E eu não queria conviver com aquela pessoa, que era a pessoa certa para o local. Aí eu tergiversei, arrumei outra, como boa política, né? Dei um jeitinho, manipulei como pude, para pegar quem eu gostava, quem era do meu grupo. Só que o serviço não andava, a empresa não ia para frente, até que a pessoa mesmo saiu, ela saiu a convite de um grande trabalho, e essa pessoa que eu não queria teve que vir ser minha dupla de trabalho. Ela era muito grosseira, ela era do belicismo, e eu não, entendeu? Não aguentava muito aquilo naquela época. E aí, só que na hora que ela entrou para trabalhar comigo, eu tive que aceitar, nós duas formamos uma super dupla de trabalho, o grupo todinho se ajeitou, começou a chegar voluntário, que na época eram colaboradores, e o serviço andou. Então, a gente começa a entender dupla de trabalho quando há uma sinergia entre dois talentos, ambos são bons naquilo que fazem, preciso fazer reciclagens, concessões, interseções, para fazer um cadeamento de trafores. E aí a coisa andou. Aí chegou o povo todo para trabalhar e voou. E aí, toda vez que chega pessoas com antagonismo uma com a outra, a gente já desconfia. Será que elas são dupla de trabalho? E é bem interessante isso que você está falando, Isabel, porque eu lembro também, lembrei-me de algumas situações
que às vezes as pessoas acabam confundindo a dupla de trabalho com a dupla sexual afetiva. E até próprios, entre pessoas, eu falo entre homem e mulher, que às vezes eram para ser uma dupla de trabalho e acabam tendo uma relação e acabam atrapalhando e deixando de ter aquele trabalho que realmente era para ser uma dupla de trabalho e não às vezes uma dupla afetiva. E às vezes pode interferir também em todo um projeto, né? Em todo um trabalho de levar adiante. Impacta, sim, Aride. Muito boa a sua lembrança, porque teve casos... Porque o que acontece? Como ser dupla e ter dupla é um dos Uhum, valores evolutivos de conscienciólogos. Às vezes a gente se engana quando a gente uhum, precipita. Tem uma afinidade consciencial, e aí, às vezes, essa afinidade é para ser uma dupla de trabalho para, para Heurebex, não é para Conscienciologia. Conscienciologia é meio, para Heurebex. Aí entra na vibe do prisma de afetivo sexual. E muitos casos que a gente teve uhum, aqui convivendo, saiu até uhum. dispersou, foi embora, acabou. Porque equivocou-se e entrou na dupla afetivo sexual quando não era ainda, naquele caso. Exatamente. É, isso Interessante que eu mesmo. ia fazer essa colocação mesmo da professora, disse tudo, já se antecipou, porque eu ia fazer exatamente essa pergunta por experiência própria. Então, quando se nota há uma conotação de segundas intenções na dupla, porque pode ser com o conscienciólogo e o não conscienciólogo, ok? E levar para isso. O limite do conscienciólogo para isso, principalmente quando esse conscienciólogo tem duplista. A outra situação é entre dois conscienciólogos, em que ambos têm duplistas, tá? Quando chega a um ponto de passar para essa outra afinidade, como, como se providenciaria isso para não cair nessa armadilha? É, na verdade, como que é seu nome? Zamit Zumba. Tazanzum Zamit Zumba. Exatamente. Olha, na verdade, que o sonho de consumo de todo mundo é ter uma dupla evolutiva que faça também pares juntos. Só um Mas, pouquinho, Isabel, só um pouquinho, só um minutinho. Gessé, você pode fechar o seu microfone que está dando interferência? Obrigada, obrigada. Pode continuar, desculpe, Isabel. não, imagina. O sonho de consumo é a gente ter uma dupla evolutiva afetivo, sexual, do mesmo, vamos dizer assim, ambos intermissivistas. Isso é o que a gente sonha, mas não é bem assim. Às vezes, quanto mais a pessoa evolui, mais ela precisa compartilhar, irradiar e acolher pessoas que não são do mesmo, vamos dizer assim, da mesma faixa da escala evolutiva. E aí, aquele que está mais lúcido da situação, ele precisa fazer concessão. Não humilhar, acolher, conviver, compartilhar, respeitar, dialogar mais. Tem toda uma coisa assim. Agora, se a pessoa convive na Conscienciologia, ambos partilham, vamos dizer assim, dos mesmos interesses, que é a leitura, debate, escrita, vamos dizer, harmonização, reciclagens. Reciclar é para todos, independente de ser conscienciólogo ou não. Nasceu para Uhum. mudar, para melhorar, para se auto-performar, né? E aí a gente começa a compreender melhor o esforço individual de cada um, principalmente aquele que está um pouquinho mais, vamos dizer assim, lastreado de teorias e técnicas conscienciológicas. Aplica em si é paciência. Agora é diálogo. Você sabe que um dos binômios do bom convívio é o diálogo desinibição. Quer dizer, não é falar tudo que pensa em qualquer lugar, de qualquer jeito. É planejar o que vai falar, como vai falar, onde, quanto, sem tempo, porque não pode ter
uma coisa correndo de qualquer jeito, não tem condições de instalar um campo assistencial que a gente consiga ser compreendido e esteja aberto para compreender um micro-universo do outro, porque cada um é único, cada um tem uma quantidade de conhecimento. Então, tem técnicas, tem. Agora, mais do que técnica, é a intenção, tá, Zamit? Se a sua intenção é acolher, compreender, todos crescem quando a gente está junto, com boa intenção, realmente vontade de evoluir juntos. E nós temos um propósito motivacional, que é a materialidade da Conscienciologia, a teática da Conscienciologia. É perfeito. Inclusive, hoje nós temos, por exemplo, para um casal duplista, temos não só, às vezes, a necessidade de um dos componentes sair para cursos e o outro não poder, e lá se encontrar com outros tantos, e algum deles interagir, né, com esse duplista ou essa duplista, que de uma forma sedutora, assediadora. Esses termos meus, tá? E a pessoa, por causa da sua situação, do seu nível, e sendo conduzido. Aí vem as redes sociais dessa pessoa reforçar esse vínculo, que inicialmente seria de afinidade, de coleguismo, de amizade, para a continuação dessa sedução e levando para um caminho de afinidade mais íntima. Aí dependeria de quê? Do nível de maturidade dessa pessoa para não cair nessa situação? É por Desculpa. isso que o EV é tão importante. O que nos une, o que nos une, o que nos separa é energia. Lembremos-nos da famosa aula de o que une as pessoas é energia. É o pão que põe a manteiga, a energia é a manteiga, para unir as duas partes diferentes. Né? Todos os seres humanos, o que une é energia. Se nós nos linkamos, nos grudamos com outra pessoa, provavelmente a nossa energia é a mesma. Quem seduziu quem, Zamit? Todos nós somos carentes evolutivos e vários tipos de carências. Na carência afetivo-sexual, a gente obnubila. Carência de fome, obnubila. Então, a gente, para ter discernimento, precisa estar nutrido e suprido, no máximo possível, das carências básicas, para trabalhar mais com discernimento, que aí eleva, entendeu? A qualidade. E o EV, ele afasta. O que o EV faz com a gente? Na hora que você instala o estado vibracional, você cria uma espécie de cápsula, onde você fica com a sua mais perto na sua manifestação da sua essência consciencial, sem interferências de consciência, energíveras de quaisquer ordem. Então, aí facilita para você não sucumbir a essa sedução. Quando sucumbe, provavelmente a gente pensa que o outro está seduzindo a gente está seduzindo o outro. Quantos casais separam? Por exemplo, vou dar um exemplo. Um casal está tendo muitas rusgas, muito tempo, sabe? E aí a mulher silenciosamente patopenseniza. Ai, não vejo a hora desse cara me separar de mim. Para separar de mim, eu tenho um argumento, e fala para a família, se fulano me trair, eu não aceito a traição, mas se me trair, eu separo. Esse é a gota d'água. Pronto. Ela está patopenseniza e jogando energia para ele trair, porque aí ela justifica, isso é mecanismo de sabotagem e autossabotagem. Mas isso é assim. Isso é um exemplinho bobo, tá? Mas serve para tudo. Então, quem seduziu quem? Quem traiu quem? Trai as expectativas, não é traição física e sexual. Entende? Então, isso vale para as duplas de trabalho também. Às vezes, gente, se você não tem experiência com energia, faça. Eu, que sou administradora, eu entro numa sala e eu não quero receber ninguém, eu falo, não vai vir ninguém. Não entra ninguém, eu fico a manhã inteira sozinha. Se eu entrar aberta, por isso que a primeira
primeiro verbete da enciclopédia chama-se abertismo consciencial. Abertismo consciencial é energético, abre e chega às pessoas, começa a chegar. Se está chegando demais, provavelmente você está meio que sem limites. Então, aí vai, tudo é experiência o tempo todo, de convívios, de afetos e desafetos. É assim que eu tenho olhado comigo, não sei com vocês. Eu acho que era bom vocês compartilharem um pouco de Perfeito, vocês. perfeito. Eu só estou participando bem, estou sendo até tomando mais tempo, porque estou desenvolvendo um artigo sobre isso, e me baseio no fator inicial da intenção. Aí eu pego e dou o telefone para uma amiga para interagir. Essa amiga sedutora, vamos colocar assim, está nesse raciocínio que eu estou dizendo, começa a entrar em contato comigo a qualquer hora. Olha, se eu dei o telefone, eu dei a chave da minha casa. Ok? Se eu dei, é para ela entrar em contato. Aí ela começa a entrar de manhã à tarde, que sonhou comigo, pensou nisso, que se projetou, não sei o que lá. Daqui a pouco, à noite, vai. Ó, tá no papel dela, porque se é privativo, houve exclusividade. Se essa exclusividade não tiver limite, vai continuar e vai ficar mais intensa. Isso eu estou desenvolvendo em um artigo, tá? Reclamar de quem? Porque chegar aos finalmente é uma coisa. Então, finalmente é a consolidação daquilo que iniciou com a intenção. Então, para se prevenir, né, e não chegar a um ponto que fique difícil recuar, o ideal não seria já cortar desde o início ou colocar limites de forma educada, de forma transparente, né, e dizer: eu tenho duplista. Eu não posso dar margem para dúvidas. É o ser e demonstrar ser. Eu só queria fazer essa colocação, desculpe, tá? Se foi assim, mas Não, estou não, desenvolvendo o Zamit, artigo. tudo bem. Na verdade, o que você está falando é por que que você precisa questionar-se por que que você deu o seu celular? Qual era seu interesse? Ter uma carta na manga? Ter uma ali de uma reserva, vai que não dá certo com essa, eu tenho outra? A gente tem que ir nos recônditos da tua mente, não tem outra forma. Buscar autorreflexão. Outra coisa, a gente que põe limites nas nossas energias, a gente que põe limite nas nossas agendas. Estou falando para você, mas eu sou uma pessoa pública também. Se deixar, as pessoas chegam na casa sem pedir, liga sem pedir e interrompe quando você está atendendo aluno. Eu tive problemas sérios com isso, porque como eu tenho muito forte essa coisa, essa veia de ser pública, meu pai era político, a gente foi crescido no meio de atender a sociedade, entendeu? Lá em Mato Grosso do Sul, interiorzão mesmo, entrar gente e famílias na casa da gente, dormir, ficar a semana inteira tratando de saúde, vinha da roça. Então, a gente acostumou a ser serviçal e aberto ao público. Então, é como se fosse meio, sabe? E não dá limites. Então, não é fácil para uma pessoa por limites quando ela já aprendeu que isso é um valor ficar se doando sem parar, entendeu? E até hoje eu sofro, eu tenho um monte de livros aqui, aprenda a dizer não, aprenda a se controlar, para com a tua agenda, eu tenho que fazer agenda o tempo todo, mesmo assim me perco nas agendas, me perco nos horários, eu tenho agenda para tudo, agenda da agenda da agenda, entendeu? Mas relógio em todos os lugares da casa, para ver se... Por quê? Porque eu tenho dificuldade de dizer não. E a pessoa que tem dificuldade de dizer não, é fácil de se prostituir, de se vender e não priorizar o prioritário. E em dupla, dupla é pior ainda. Porque para ter uma dupla, você precisa compartilhar seu tempo, sua mente, seu coração, sem se acompliciar. Tá aí nos textos, aí vocês viram. O mais Exatamente. difícil de uma dupla é o acompliciamento. E se você está dando seu telefone para outra, você pondere sua cosmoética. Alguma coisa você Exatamente. está abrindo brecha. Na dupla, e eu coloco até dupla evolutiva de ponta, justamente para ter sempre, né, um alcance a mais,
e não se chega a essa ponte, né, essa ponta, né, é ilimitado. Aí, quando você esclarece essa situação, porque eu já fiz estudo de caso, tá? Quer dizer, pesquisei, aí o que é dito pelo duplista ou pela duplista, no caso? É amizade, ou seja, a amizade passa a ser um plano de fundo para justificar determinadas ações duvidosas com relação ao comportamento, né, de lealdade ou de cosmoética em relação a isso. Obrigado, professora. Mas nós que somos da Conscienciologia temos que cuidar com isso. Estudar Porque senão fica cúmplice, né? Ser intencionalidade é cúmplice a não dá. raiz da cosmoética. Fala, Jade. Exatamente. Não, antes do Jade, só um pouquinho, antes de você, a Andressa já pediu. Andressa, você quer fazer a sua pergunta, faz favor? Ou você quer só que eu leia? Não, eu posso fazer. Professora, você tem muitos exemplos no seu caso do pessoal da Conscienciologia, você teve muitas duplas de trabalho aí, porque não é fácil encontrar essa dupla também, né? Não é fácil, nós é que não reconhecemos, porque não queremos reconhecer. Andressa, vamos pensar o seguinte, essa é a nossa primeira vida? Esse é o primeiro casamento nosso? A primeira dupla conjugal? Quantas vidas eu tive? 100 vidas? 1000 vidas? Quantas duplas evolutivas eu tive no passado? Então, um casal incompleto, que é aquela pessoa que tem a mesma afinidade, aí é mais de afinidade, tá? Simpatia, um olhar, você já se... o outro entende o que você está falando, você pensa uma coisa, o outro fala. Isso não acontece nos casais. Os casais que casam, daqui a pouco você olha, os dois estão parecidos. Há uma espécie de mimetismo, que é bom, desde que não tenha acompliciamentos para pior, né? Que também esse é o grande risco dos casais. Então, as duplas de trabalho são ex-duplas evolutivas de outras vidas. São casais incompletos. E quanto mais afinidade, mais mostra que tem um quantum de amizade raríssima desenvolvida. É uma amizade raríssima, porque juntou trafores, foi se respeitando. Ah, fulano eu posso contar. Esse cara, ele corresponde na hora que eu preciso. Eu preciso ir para a China, ele vai comigo. Eu preciso que faça uma revisão num texto, ele faz críticas genuínas, me ajuda a ir no melhor. Isso aqui, por que você está falando isso? Você ainda está nesse patamar, entendeu? É verdadeiro. Então, nós estamos cheios de casais incompletos do nosso lado. É isso que eu quero chamar a atenção, Andressa. Entende? Então, o ideal é, primeiro, a gente conviver, porque quando é dupla para ser conjugal, também a gente sabe o que é, a gente sente que é. A gente se fecha para a dupla de trabalho, porque dá trabalho assistir o outro. É muito mais fácil fazer em grupo, porque aí todo mundo, entendeu? Se justifica se não deu certo. Agora, vai ter uma dupla ombro a ombro, que eu acho, gente, que nós já evoluímos. Tá? Muitos de nós já tem tripla, quádrupla. Por exemplo, a Regina está aqui, Regina Neves, se não me engano, ela está aí. Regina Neves é dupla de trabalho fantasticamente com a Silvana, lá no Recife. Eu e a Ana Cláudia somos a dupla de trabalho que coordena a técnica, que atualmente, né, desde que a Beth saiu, antes éramos tripla, éramos nós três, a Beth faleceu, ficou nós duas por enquanto. A gente já está pensando em ampliar também. A gente só toma decisões em quádruplo, porque primeiro, não é tomar decisões, fica conversando para mapear os indicadores multidimensionais para errar menos e acertar mais. Quem toma decisão é todo o grupo de professores e monitores quando se reúne toda segunda-feira. A gente se reúne, a parapedagogia, que é a Regina e a Silvana, e eu e a Ana, para amadurecer a percepção. E a parapercepção, porque não é só a percepção dos 5 sentidos, daquilo que a gente está pensando em fazer com a técnica, as mudanças, as necessidades e inovações. Então, a gente faz uma reunião preambular, debate ali algumas impressões, chega mais ou menos a clarear o foco da ideia, e aí, depois que amadurecer um pouco, para a gente não ir deslocadamente levar o grupo todo para o buraco, a gente leva
para a ponderação mais ampla, e as decisões são colegiadas. Então, isso é um nível de amadurecimento. E nós podemos fazer, se nós não fizermos isso, aí fica o autocrata mandando, entendeu? Não é bem assim. As coisas começam em pequenas células. Elas precisam estar organicamente saudáveis para poder depois compartilhar na grande célula e a grande célula deliberar conjuntamente sobre essas decisões. Então, querida, fique aberta e conversando mentalmente com os amparadores, eu estou disponível. O que eu preciso ver que eu não estou conseguindo ver? Aí a pessoa chega certinho, fala a palavra-chave. Lembra que o Zanetti falou que entregou o celular e a chave? Tem palavra-chave, tem sentimento-chave, sinalética-chave, que você vai entender que... E não custa fazer experiência. Às vezes, experiência sem falar. Se andou um pouquinho, pode ser indicador que a coisa vai se abrir e caminhar. Nós aqui estamos na era da autoexperimentação. Tudo bem, Andressa? Tudo sim, obrigada. Mas fique tentando. Começar por alguma coisa, né, Isabel? Algum ponto, alguma pensenidade, intencionalidade. Jade, por favor. Bom dia a todos. Isabel Conceição, obrigado por trazer o tema, ajudar-nos a ampliar aqui. E assim, eu trazer um pouco da minha experiência, ou da minha dupla aqui, Andréa também, e trazer assim para dividir um pouco a nossa experiência. Digamos assim, eu conhecia a Conscienciologia, eu já vivia muito a experiência de parapsiquismo na época, aí eu conhecia a Conscienciologia e já tinha levado algumas, bastante já experiência de quebras, e o que me vinha assim é o assistir. Eu já tinha essa, digamos, a compreensão de compreender o outro para assistir, no sentido assim de construir, né? Eu já me vinha essa questão, a gente precisa construir aquilo que a gente quer. E nisso eu conheci a Andréa no mesmo tempo que eu conheci a Conscienciologia, entendeu? E eu já tinha em mente, assim, que eu vim aqui para ter filhos. Eu queria ter uma dupla, queria ter filhos. Inclusive, a gente tem hoje 2 filhas, já está dentro da Conscienciologia, e isso sempre foi muito claro para mim, que esse era o meu objetivo, entendeu? Eu tinha já isso. E nessa questão, muitas vezes eu me perguntei e me questionava, dentro, assim, para os amparadores, já dentro, depois de conhecer a Conscienciologia, eu falei, me dê uma ideia, me dê uma dica, me dê um sinal, né? E eu tive uma experiência, assim, de uma espécie de entrevista, né? E onde a consciência me falou, olha, você tem... Eu fiz a pergunta, o que eu tenho a ver com isso, né? E a consciência me respondeu, você tem a ver, sim, com o processo da Conscienciologia, você faz parte. E nisso me apareceu a minha dupla. E essa consciência falou, eu vou lhe mostrar. Então, digamos assim, você me acompanha que eu vou lhe mostrar. E nesse processo ali, daquele bolsão blindado energeticamente, onde eu tive esse contato, me apareceu a minha esposa, Andréia, né? Aonde seria o caminho, né? O que eu teria que fazer, o que eu estava direcionado para mim fazer, né? Que era assistir, né? E, juntamente, é claro, eu via ela e via algumas das companhias dela. Então, nesse processo, né, de dupla, a gente, dentro do parapsia, a gente consegue ver a pessoa, entendeu? Ver as suas companhias também, e vem esse processo de você assistir tudo, né?
Então, eu gostaria que você pudesse ampliar, e eu acho dentro desse tema que você está trazendo, acho que tem todo a ver esse processo do intrafísico com extrafísico, e para você conseguir dar continuidade com uma dupla, isso tem toda a importância, né, dessas interferências externas também, e você conseguir assistir tudo isso, e limpando, e para você conseguir dar uma continuidade no seu processo de dupla e trabalho em grupo também. Obrigada aí, Jades. Você me ampliou um pouco aqui uma ideia que eu nem pensava que viria hoje para falar. Na verdade, quando um casal se junta, Andréia, você aceita Jades até que a morte os separe? Sim. Jades, você aceita André até que... Sim. Você aceita o bolsão bélico de fulano até que separe? Você aceita o bolsão monárquico ou religioso do outro até que separe? Porque as consciências da Andréia vão manifestar no Jades. Então, quando ela olhar o Jades, que começar, porque eu não gosto disso e disso em você, eu não quero assistir você, você não faz parte, entendeu? Ela está rejeitando, provavelmente, o público-alvo dela. O casal íntimo se ama, ele não vai se abalar por qualquer coisa. Todavia, na hora que o parceiro, eu vou usar uma palavra que talvez não seja mais adequada, ela incorpora, manifesta o meu público-alvo, eu não reconheço, eu rechaço, eu não quero aquilo, para mim, não foi isso que eu queria. Eu quero ser acarinhada, abraçada, beijada o tempo todo. Eu não quero que me aponta meus defeitos, eu não quero que me cobra minhas dívidas lá de quando eu era padre da igreja, entendeu? Só que o outro está fazendo um papel sujo, provavelmente, de permitir na sua psicosfera as consciências dela para que ela não enxerga nela. Aí ela vai, se ela tiver abertismo para interassistência, Jades, que você falou bem, a gente se junta para fazer interassistência. Olha, mas por que você está... Porque eu fiz isso com você? Como que eu faço isso? Quando que eu faço? O que eu posso melhorar? Aí as consciências vão falando e vai assistindo. Daqui a pouco os dois estão em lua de mel por 2 meses. Entende? Isso é interassistência, isso é abertismo para viver em dupla. Isso para a dupla conjugal e para a dupla de trabalho também, e para grupos também. Conviveu, não adianta que não é só os 2 intrafísicos, os 3, os 4, tem uma galera enorme extrafísica, e se a gente tiver as técnicas, a paciência, de pelo menos fazer o benefício da dúvida, isso tem a ver comigo, se caiu aqui na rede é peixe, eu devo ter chance de saber assistir isso com a palavra certa, com pensenidade certa, porque às vezes nem fala, mas assiste. Ou então me retratando, me pedindo perdão por estar naquela situação. Tem várias formas de assistir bolsões. E agora, tá, Jade? Eu era menina, eu lembro, tinha 11, 12, 13 anos. Já fazia escola e minha mãe... E eu sabia, eu não queria casar. Eu falava para meus pais, os valores é casar, ter filhos, não, né? E eu falava, eu não quero casar, mas eu sabia que eu tinha que ter um filho. Já nasci sabendo que eu tinha que ter um filho. E mesmo assim, com 12, 13 anos, a minha mãe me acompanhou uma vez que eu queria adotar uma criança. Eu saí no único orfanato da minha cidadezinha, olhando crianças para adotar. O que aconteceu na minha vida? Eu casei, tive o filho que eu acho que era esse que fazia parte, aí não tive mais filhos, adotei o menino, depois de 10 anos aí tive a menina. E ainda ganhei uma outra menina na porta da minha casa. Quer dizer, se fosse ver, eu tenho 2 filhos adotivos, que acabou sendo criado mais por minha mãe que por mim, e 2 filhos meus mesmos. E aí, olha só outra coisa que eu fui percebendo, porque eu penso que pelo menos 2 desses meus filhos são intermissivistas. E todos têm parapsiquismo de enxergar conceitos mais do que eu, principalmente aqueles que não moram aqui. Então, o que acontece? O que eu percebia
na nossa relação. Olha a importância da gente saber o que vem fazer. Eu não sei a tua idade, tá? Mas nós sabemos que os intermissivistas da década de 50 para trás, a Proexis é assistir o Grupo Karma Familiar. O que é Proexis? Assistência ao público-alvo dele. Não é estar na Conscienciologia. A Conscienciologia é escola, é um lugar, é uma ciência, é meio para a evolução. Então, eu usufruo de todo esse arcabouço da Conscienciologia para melhorar consciencialmente, para assistir meus públicos-alvos. E o primeiro público-alvo meu é a família nuclear. Meu, tá, Isabel? Aí, o que acontece? Como que eu percebia isso? Por que precisou eu adotar o menino? Porque a energia não batia comigo, ele tentava nascer comigo, não conseguia, precisei adotar. E ele que é a minha maior lição de casa atrasada, de outras vidas. E aí veio o pai e o irmão mais velho fazer a mediação de conflitos comigo e o adotivo, que energeticamente não conseguia parar em mim. Eu tive abortos espontâneos. Só que eu sabia que ele era meu filho, desde a hora que eu vi a mulher grávida, eu sabia, veio clareaudiência, tudo, que era meu filho, e eu sei que é. E aí, quando esse filho relacionava comigo, e que a gente começava a bater, de bater boca, brigar, e eu queria bater nele mesmo, bélica. E aí vinha o pai e o irmão, fazia as perguntas chaves que me punha no prumo, fazia eu voltar ao normal, porque eu perdia completamente, eu saía completamente do meu padrão, nem eu me conhecia quem eu era naquela hora, isso antes de eu conhecer a Conscienciologia. Aliás, eu cheguei na Conscienciologia por causa disso. Isso também, gente, é dupla. Eu nunca duvidei que meu ex-marido foi dupla. E fantástica. Grande companheiro, não me enchia a paciência, deixava eu fazer todas as coisas que eu queria. Era uma mãe com os filhos, mais do que eu diria. Então, a gente foi super 10. E aí, a hora que eu estava para ser o meu lado pior aparecer, ele falava alguma coisa, eu sabia que não era ele, eram amparadores, e assim eu fui acertando essas rencas, e hoje eu estou quase por conta da Conscienciologia. Entende? Então, isso aconteceu comigo, deve acontecer com todo mundo. E nisso, não é só família nuclear, é grupos de trabalho. 2, por isso que eu acho que dupla ainda é pouco, o ideal é ter tripla, no mínimo, de governança. Por quê? Porque na hora que a gente está lá, um acopla com o assédio, ou seja, o público-alvo assistido, e o outro pode perder a oportunidade de assistência, mas o outro faz a mediação do conflito, linkando com o amparador. Como eu posso assistir? O que está acontecendo aqui? Só vem cheio de consciência. E o negócio ficando sujo. Aí, alguma pergunta, volta ao discernimento, todo mundo, daqui a pouco a gente começa a chegar à solução e limpa tudo, e faz assim, quase uma mágica. Pum, limpou. Então, eu vejo por aí, tá? Já não sei se eu me estendi demais. Obrigado, Costa, muito esclarecedor aí, viu? E hoje, André, a gente está aí voluntariando, trabalhando, eu acho que as coisas melhoraram muito, né? As coisas estão assim, acho que não poderia, né, ser dentro daquilo que tinha que ser. Obrigado, hein? Imagina. Andréia, Bom dia a todos. Parabéns, Isabel, por um tema aí tão instigante. Isabel, aqui no teu texto, lá na página 3, você colocou sobre a intercooperação. A competição é tolice. E abaixo você coloca, na questão da dupla, foi estabelecida a pinguela da intercompreensão. Como que nós podemos olhar para isso com os olhos e para-olhos na convivência, nas inter-relações dos grupos com que a gente circula, família, grupos de trabalho, no voluntariado, né? Para superar essa tolice da competição e construir aí pontes, pinguelas, em prol da interassistência. Mais lúcido esclarece o menos lúcido. Lucidez quer dizer luz, iluminar caminhos. Todo mundo sabe disso, tá? Estou só lembrando aqui. Então, numa família, por exemplo, tá?
a minha mãe e meu pai, nós somos uma família de 6 irmãos, sou a mais velha, e dos irmãos mais baixos que eu, né, de idade. E uma época da minha vida, meu pai era um homem público, era um homem muito assim, assediado por mulheres, tá, Zamit? E às vezes ele sucumbia, e minha mãe ficava nervosa, desesperada, e uma época eles tiveram para separar. E eu me lembro que eu era pequena, mas eu era mais velha, eu cuidava dos outros, entende? E a minha mãe foi para São Paulo fazer uma cirurgia e não queria voltar. E ela falou para mim que ela não tinha com quem conversar. Eu era a pessoa que ela conversava mais. E na hora que ela falou aquilo, eu estou indo, eu falei, mas ela ia fazer uma cirurgia de variz, naquele tempo o Mato Grosso do Sul era muito precário, né? E aí ela ia ficar um tempo, em 6 meses. E ela falou, acho que eu não vou voltar mais. Aí eu peguei na saia dela e falei, mãe, e nós aqui? Nós vamos ficar com quem? Quem vai cuidar da gente? Nós não vamos conseguir viver sem a senhora. E se eu não tivesse feito essa pergunta, provavelmente ela nunca tinha voltado. E aí, por que que eu falei isso? Todos irmãos, os valores da sociedade que não tem esse conhecimento conscienciológico ou consciencial que nós temos, mas naquele tempo eu já tinha, eu sou intermissivista, né? É óbvio que eu fazia algumas interferências e inferências acima da compreensão da média do meu grupo, tá? Então, eu fazia alguns questionamentos que fazia voltar à sanidade mental, digamos, consciencial. Tal essa e outras, bem mais difíceis. E aí, os irmãos, em geral, os tios, a gente prioriza o ter poder, ter bens. Então, a competição é acirrada. Se um tio compra um caminhão de um jeito, o outro quer o caminhão melhor ainda. Se um faz uma casa com 5 quartos, o outro quer com 10, entende? Então, aquela competição, o mundo nasce para competir. O mundo olha, pensando de competição. Competição é bélico, é guerra. O primeiro item de indicador de ser do Bolsão, bélico é competição, irritação, sentir mal porque está ou aparecendo menos, ou fazendo menos, ou sendo reconhecido menos, assim vai, tá? Não é aqui o propósito não é aula de bolsões, mas para a gente entender. E para sair da competição, o contraponto é a cooperação. Isso eu escrevia do Valdo, né? E eu sou formada em cooperativismo. Eu, quando me formei em cooperativismo, em 78, lá em Cuiabá, que aí eu morava já no outro estado, eu nunca usei o cooperativismo que não seja para ajudar os outros. Meu trabalho voluntário era em cooperativismo. Eu estava sendo preparada para vir trabalhar no CAEC, para aprender a cooperar, não é que eu sei cooperar. É para aprender, gente, sair da competição para entrar um pouquinho na cooperação. Eu acho que eu fui, como eu era intermissivista, os operadores fizeram, quem assistiu o verbete lá de cooperação, acho que foi de Alto Verbete, eu falei disso, dos cursos de cooperativismo que apareceram na minha vida, aparecia e fechava, era só para me capacitar, para me conseguir ter paciência com as pessoas, porque, em geral, a gente não tem, ainda mais quem está na liderança. Você quer fazer as coisas e quer acontecer, e o grupo não anda, e não anda, e não anda, e você tem que esperar, precisa esperar. E essa cooperação eu fui aprendendo com o nível do outro. O nível evolutivo seu, tem um monte de gente que tem nível evolutivo mais que você, mas aqueles que estão carentes do seu tempo, da sua paciência, você precisa compreender que o outro está em evolução, está se esforçando, está dando o melhor de si, e o pouquinho que aparentemente ele está dando é o máximo que ele pode. E aí você respeita porque ele não se estourou e não largou e foi embora, não desistiu, resistiu por mais um minuto. Entende? E para mim aprender isso também, teve uma época ainda da minha juventude
que eu namorei um rapaz que ele era alcoólatra, e eu frequentei o Alcoólatras Anônimos, o Alanon, né, que é das mulheres, nem lembro mais, eu era tão jovem, bem jovem ainda. Mas foi uma lição de vida. Eu aprendi ali a importância, o cara brilhante, 3 faculdades, um gênio, e era um alcoólatra, ele não dominava ele, e aquilo me intrigava. Falava, gente, como que um ser faz isso? Eu ainda estava estudante, começando faculdade, e eu não entendia, mas eu acho que também foi para mim aprender a um dia de cada vez com sobriedade. E eu falo, para aguentar viver aqui na Conscienciologia, no início, que a gente não tinha aula de explicar o que estava acontecendo, isso é assédio, isso é amparo, agora para pensar, ninguém nem falava isso. Era, ou você sabe ou você não sabe, era outra pegada. Se não fosse mais um dia, só por mais um dia eu vou ficar na Conscienciologia, eu não tenho aguentado ficar. E até hoje, de vez em quando, eu ainda falo, mais um dia, Isabel, aguenta aí. E não é por causa das pessoas, é por causa do extrafísico nosso, que quer tirar a gente, que é pecinha-chave daquele max-mecanismo, ou pecinha rara. Todos nós somos, tá? E eu olho a CCCI, todo mundo é peça rara da Conscienciologia. Então, eu tenho esse respeito profundo por cada um que está aqui, por causa que eu sei como é difícil para mim ficar. E que eu só aguentei porque eu tive essa técnica da sobriedade. Então, se mantenham. É o encadeamento de trafores. A Eliane uma vez chamou a atenção, uma vez, quando ainda estava... O que faz a gente ficar aqui é pegar o trafore de cada um e costurar, que nem um elo de corrente. Porque se olhar os trafares, não fica um, meu irmão. Sai todo mundo. Porque a gente é um poço de trafares. E tem um trafore. Só que esse trafore, ele é fundamental para que o grupo cresça. Aí ela usou a palavra encadeamento, quer dizer, uma cadeia de trafores. E eu procuro olhar sempre os trafores da pessoa, e eu, como eu sou uma pessoa que não tenho vergonha de falar publicamente, para ter gente que acha que eu estou puxando saco, rasgando cedo, não estou nem aí. Quando eu posso, eu falo o lado melhor do outro, que é o que eu vejo. E eu agradeço profundamente cada um que consegue se permanecer nessa coxa de retalho, que eu chamo de tessitura, o tecido entrelaçado, que é a Conscienciologia, porque nós somos muito poucos no planeta, e raros. São 2.000 e poucos só que está aí com vínculo voluntariado. Então, eu agradeço cada um. E quando eu penso mal, por isso que eu estudo psinologia e cosmoética. Eu não estudo porque eu sei, eu estudo porque eu quero melhorar a minha personalidade para mim não cair em pato pensando. Porque eu sei que todos os acidentes de percurso, do menor ao maior, cai um copo quebrado quando eu estou pato pensando em alguma coisa, ou de mim ou dos outros. Obrigada. Obrigada, Isabel. Eu que agradeço, querida. Muito bom, Isabel. Mônica? Aqui nós temos gente aí do Colégio da Psinologia, Sônia Ruiz, do Ceará, obrigada aí pela presença. Tem gente aí, tá. A Viviane também está dando os parabéns para a amiga, né? Isabel, você deve saber quem é, né? A Viviane Acunha? Penso que sim, Isabel. Deve ser. É do Longevidade. Nós somos do Colégio Invisível da Longevidade. Obrigada. Pode falar, gente. Sou eu, Isabel. Mônica, bom dia. Olá. Parabéns pelo seu texto, seu artigo aqui. Assim, eu acho que você já até respondeu um pouco do que eu vou te perguntar, mas eu vejo mais a título assim não de curiosidade, mas eu acho que pode se encaixar no quadro de algumas pessoas. Ali na página 3, você fala sobre prosêmica, né? Se a pessoa duplista não vive bem com a parceira ou parceiro, né? Nesse caso, que é a primeira companhia mais simples dentro de casa, sobre o mesmo teto, como vai viver bem no meio da humanidade, da multidão mais complexa lá fora? Então, eu vejo assim, assim para você poder comentar, porque eu tenho a minha dupla, Zamar Martins, que está aqui. Se no voluntariado, por exemplo, até no trabalho, eu vou trabalhar com alguém que não tenha, né, não esteja nessa condição de dupla, o que seria mesmo as referências, né, para o desenvolvimento de um bom trabalho nessa dupla e visando essa questão da grupalidade?
né? Eu, por exemplo, estaria atuando com uma pessoa numa condição de voluntário lá desenvolver uma atividade, tendo dupla, mas a outra não. De repente está no momento sem dupla, ou também não quer constituir dupla. Eu queria só, assim, por curiosidade, assim, o que a gente poderia trazer mesmo? Seria esse caminho do Trafor, como você falou agora há pouco, para expandir um pouquinho mais essa questão? Então, você falou uma coisa, eu lembrei outra. Por que que é importante? Quando eu cheguei na Aracê agora, em janeiro, né, que eu voltei a residir lá, parcialmente, uma parte do meu tempo, eu observei no entorno, falei, aqui só não é dupla, só não tem dupla conjugal, Emília e Isabel Conceição. Eu falei, todo mundo tem dupla. Esse campus tem chance de voar, entendeu? Crescer. E aí eu fiquei pensando, por que que é importante a dupla conjugal? Vamos começar por aí. Porque, lúcido ou não, na hora do sexo, o quanto de energia que sai assiste às consegues escadas diuturnamente, cotidianamente, independente de pôr nome ali, um por um, de quem vai ser assistido. É assistido, é atacadismo assistencial. O casal que não prioriza, o casal que tem esse comprometimento de ser uma dupla conjugal e dupla de trabalho consciencial, é dupla conscienciológica, evolutiva, mas, além disso, ela é conjugal, íntima, de afetividade íntima, ou dupla de trabalho, ou dupla de trabalho, que é o seu caso, tá? Então, ambos precisam estar azeitados. O sexo precisa, sim, ela é importante no sentido de fazer esse enxágue natural dos campos holopensênicos que ambos atraem para a sua psicosfera, porque vocês não são só uma dupla, vocês são uma dupla de gestores de uma instituição. Vocês têm não só as consciências já distritas de cada um, que não é só a sua e a dele, mas das famílias de ambos, que aí é uma multidão, tá? Vocês são só a pinguelinha. Vai vir o grupo da família mais próxima do Isamar, depois o grupo dos parentes do Isamar, e vice-versa aconteceu. E agora vocês têm a família consciencial, que começa pela Aracê. Então, na hora que você cuida de um setor da Aracê e ele de outro, vem todo o extrafísico dali. E ali todo o extrafísico da conscienciologia. Então, vem os amparadores e vem os assediadores, que não são poucos, sempre é 1000% a mais, ou milhões, sei lá. Então, se vocês não diferenciarem isto, e não é à toa que a Aracê tem essas verpões da pensenologia, diferenciação pensênica, essa agente de sustentação pensênica e outras tantas verpões, não dá conta. Não, vocês vão pensar que é só agente intrafísico, só, entendeu? Não somos pessoas singulares, somos plurais. E eu estou falando para eles e para nós todos, tá, gente? Então, isso é muito mais sério do que a gente pensa. Por que que o Isamar está diferente? Quem é que está chegando aqui para ser assistido? E aí vamos procurar aquelas, vamos dizer assim, aqueles binômios para fazer uso, né? Que é o diálogo, desinibição e admiração, discordância. E aí, discordar na ideia, mental somaticamente, e não na energia. Que a gente discorda na energia. A guerra começa na energia. A guerra começa no pato pensênico. Então, aí você está dizendo que eu pego isso como referência, já de dupla, para quando eu for trabalhar no voluntariado com alguém que não tenha dupla, eu levo tudo isso em consideração. Aí... Porque essa pessoa que você vai trabalhar no voluntariado pode ter sido sua ex-dupla do passado. Sim. E aí eu considero até que vários tipos de trabalho que a gente pode desenvolver no voluntariado com alguém que não tenha dupla. Mas aí eu posso pensar esses também, os trafores também das pessoas, né? Que algo que a pessoa tem assim, de mais potente, mesmo ela não tendo dupla, para a gente poder trabalhar, ou então até fazer os acertos aí em relação até o que não é, ainda que a gente tem que buscar ainda em relação ao próprio trafal, né? Aqueles Agora, Mônica, nós, mesmo no dupla de trabalho,
no meu caso, a gente forma duplas de convívio longo, Aham, de tempo longo, não é fugaz, entendeu? isso. Porque, por exemplo, tá, vou dar um exemplo aqui. Eu e a Ana Cláudia, eu vou falar o nome dela, que todo mundo sabe, né? E temos aqui uma da técnica de Maison de Vida, uma professora. Não foi fácil aceitar conviver com ela. Eu não queria ser coordenadora da técnica de jeito nenhum. Não, Uhum. primeiro que eu não queria. A Beth previu que ia dessomar e ela me chamou para assumir o lugar dela. Eu falei, Beth, eu não vou. Eu já estou aqui, parceira, ombro a ombro. Ah, é bom trabalhar em jogo. Você que toca, você que aparece. Eu não quero saber disso. Mas não adianta, gente. Evolução é crescimento de grupo. Nós todos vamos crescendo. Hierarquia existe no intrafísico. Não é só na escala evolutiva lá. Então, você cresce em conhecimento, sua responsabilidade é maior. Tem uma gama de gente que está ali aprendendo com seu exemplo e com seu anti-exemplo. Não é com a aula que você dá. Você só fala aquilo que você vivencia. Então, aí, por que... Só que eu não entendia por que algum quanto de energia que vinha da Ana Cláudia, igual vinha da outra pessoa, vinha comigo e eu não aguentava, eu não conseguia revidar, eu não tinha inteligência para argumentar. Ela é muito, muito inteligente, tá? Então, ela vinha com os argumentos acachapantes. E eu só tinha que ligar, queria tudo rápido. E eu não parava para pensar. Então, na hora tomamos o baque da dessoma da Beth, nós lançamos o livro lá em dezembro de 2021, dia 21 de janeiro de 2022, a Beth dessomou. Então, a gente ficou assim meio que órfão de repente, porque ela era um pilar, né, a Beth. Aí eu olhei para ela e falei, olha, contigo, né, nós não podemos clefar nessa assistência, a gente sabe mais do que a média que está aí, o povo chegou bem depois de nós. Então, nós vamos precisar dar conta disso. Aí eu comecei a ter mais paciência com ela, ela mais paciência comigo. Hoje nós somos uma dupla mental somática, eu tenho aprendido um monte com ela. Estou escrevendo artigo direto, porque ela tem uma retilinearidade que eu não tenho para essa coisa, entende? Eu sou não é que ela não é do fazer, nós formamos uma dupla evolutiva mesmo, independente de estar Mas se eu não fosse aquele encantamento, aquele contingenciamento, eu, sinceramente, eu tinha fugido da raia. Então, às vezes, a gente precisa se permitir formar duplas, líderes dos setores, passando esses gargalos recinológicos conjuntos, para poder a gente auferir as benesses do que é formar uma dupla evolutiva. Entende? E hoje, eu vi, a técnica está com 5 ou 6 professores, tudo do Nordeste, porque a gente foi evoluindo para ficar online, que era presencial só no CEEC. Hoje, eu já sei, é como se eu tivesse antevisões, extrapolações para psíquicas, para ver o papel desse grupo do Nordeste que chegou. E quando começou a reunião aqui hoje, começou com o pessoal do Rio Grande do Sul, não é? Rio Grande do Sim. Sul. E aí eu fiquei olhando, assim, bem discreto. Aí daqui eu falei, gente, só tem eu do Nordeste. E esse negócio é do Oiapoque ao Chuí. Uhum. Gente, onde começou o CEEC? No Rio Grande do Sul. Sou Uhum. pernambucana. Fui intangida lá por causa do cooperativismo e encontrei o grupo que tinha, vamos dizer assim, substância para vir fazer aqui as bases do CEEC, depois da pesquisação. Mas a mesma coisa, o Nordeste, o povo do Nordeste, os Paraíba, como se fala na gíria, né? É os que constroem Itaipu, constroem os grandes empreendimentos do Brasil, suor, sangue e raça. Então, precisa unir as pontas para a gente dar conta da mega assistência que está por vir, que cada vez vai aumentar e piorar as conréus aqui no intrafísico. Então, se a gente não se olhar com esse olhar de fraternidade, não formar essas pinguelas mais continuadas, não vai virar ponte, porque na ponte passa grupos, na pinguela passa só um de cada vez. Não sei se você já viram as pinguelas da China, que a gente passa balançando ali, cai, não cai, né?
Entende? Então, uma dupla a gente vai formando a pinguela, cai, não cai, mas vai passando, um dá a mão para o outro e o casalzinho passa lá. A dupla evolutiva passa lá. Depois vem o grupo de todo mundo atrás, se a gente tiver aberto, coração, mente e sinceridade para acolher uns aos outros. Porque nós somos de todos os bolsões, de todas as especialidades. Precisa ter todas as subespecialidades. Escola Conscienciologia é só uma, mas tem milhares de subespecialidades, mesmo de uma mesma área do conhecimento. Tem nuance, que nem 50 tons de cinza. Então, a gente precisa se permitir que se formem esses grupos. Agora, quanto mais líder você vai ficando, você vai precisar olhar quem está chegando e deixar eles fazerem. E esse é meu aprendizado agora, meu mega desafio. Porque é o ritmo dele em criando nervos de aço, estruturas, sinapses, na verdade, sinapses e parasinapses para poder aprender a assistir os seus públicos, porque nós estamos ensinando assistência. No fundo, é isso. Então, muito bom, tá? Esse processo que você está se propondo aí. Obrigada por ter expandido aí, valeu. Eu agradeço. Gilberto. Bom dia, Isabel. Bom dia, Gilberto. Realmente muito instigante aqui o tema que tu traz para a gente. E, de certa maneira, tu respondeu um pouco da pergunta que eu pretendo fazer aqui, mas já que tu tocou na questão de gestores, né? Na nossa sociedade, me parece, às vezes, pelo menos pelo que eu tenho observado, é que nessa questão de gestão, ou a gente tem pessoas muito dispostas a assumir cargos de gestão, às vezes brigando, lutando para assumir esses cargos, né? Mas às vezes a gente tem o contrário também, né? Quando ninguém quer assumir um cargo de gestão, né? E aí eu te pergunto, quando alguém resolve tomar a frente de um grupo, de um órgão, de uma instituição, seja na Conscienciologia, né, uma instituição conscienciocêntrica, ou até mesmo na SOCIM, né, como é que e assume de maneira assim, olha, eu vou assumir para ajudar porque ninguém mais quer pegar. Então a pessoa já assume num déficit, né? Ou seja, já está assumindo sem querer assumir realmente, né? E sem considerar que ela vai trabalhar não só com uma dupla, mas com várias duplas, dependendo do tamanho do órgão, da instituição, né? Enfim. E essas duplas com quem ela vai trabalhar, por sua vez, vão trabalhar com outras duplas também, né? Então, eu queria que, a partir da lente desse tema que tu traz aqui, por essa visão duplista, né? Que tu pudesse desenvolver alguma coisa nesse sentido. Mas, Gilberto, tem uma coisa que você falou aí que eu acho que é mais importante do que dupla. Para mim, importante para mim. É o seguinte, você falou assim, alguém vai assumir um trabalho que ninguém quer mais assumir. É isso? Isso. E aí, esse alguém que quer... provavelmente, quando surge um trabalho que ninguém quer assumir, não é que ninguém quer assumir, é que você pode ser a bola da vez para fazer aquele trabalho. E aí, limpa-se a área para você fazer. Isso é uma hipótese. A outra, às vezes, o trabalho não está rodando, perdão, vou falar diferente. Às vezes, você tem um perfil reurbanizador. E o trabalho está conturbado, sem norte, abandonado. Às vezes, os espaços estão sujos, cheio de poeira, cheio de, sabe, morfos pensenes, e você devagarinho chega e vai transformando aquilo num ambiente um pouco melhor,
fisicamente, porque o físico é só reflexo do extrafísico, né? Você vai mudando a pensanidade, vai questionando as pessoas e vai mudando. Então, não olhe que vai pegar aquilo que ninguém quer. Olhe, que mega oportunidade assistencial está surgindo para mim. Eu olharia assim. Quem são as pessoas que vão vir trabalhar comigo? E não é a gente que convida, tá? Quando a gente convida, a gente está provavelmente manipulando. É uma outra temática instigante para a gente estudar oportunamente, que é as sutilezas das manipulações. Por quê? Porque nós todos somos manipuladores e manipulados, e manipuláveis, principalmente pelo extrafísico. E a gente pensa que é pelo intrafísico. Mas, na hora que surge isso, junta as duas forças que precisam. Eu sou mestre de cair em lugar que ninguém quer. E aí, só que eu não reclamo. Eu arregaço as mangas e vou trabalhar. Do meu jeito. Sabe? Não veio quem sabe fazer, vai quem tem um olho em terra de cego é rei. Trabalha, faz do jeito que dá. Vai fazendo, vai chegando. Só que tem uma coisa que chama amparo de função. A maior dupla evolutiva que alguém pode ter é com o amparador. Amparo de função. E ele muda. Eu tenho experiência disso, eu fui gestora de 3 ICs. Cada amparo é diferente. E o amparo que tem numa que eu participei, eu nunca vi em lugar nenhum. As extrapolações multidimensionais. Extrafísica que eu tive lá, nunca tive em lugar nenhum. Então, você vê que tem equipexes para tudo. Desde lavar uma roupa, arrumar uma casa, fazer uma comida. Tudo isso é assistência, você sabe, né? Alguém vai beneficiar com aquele ambiente. Alguém que eu digo, intrafísico e extrafísico. Imagine empresas, empreendimentos. Gestor já é líder. Líder nesta dimensão. Gestor, a assunção de qualquer trabalho que você lidera, você já está exercendo a liderança. Você já tem essas sinapses em você. Agora, a maior liderança é de pessoas, não é de coisas. É tentar desabrochar o melhor do outro, respeitando o jeito do outro. Agora, eu falo isso como se eu soubesse, fosse mestre disso. Eu sou de fazer, gente. Esperar outro fazer é meio complicado. Mas, o que acontece? Eu digo, quem quer conviver comigo tem que trabalhar comigo, porque eu não tenho tempo de lero-lero nem de lenga-lenga. Eu não tenho tempo para isso. Então, tudo que eu faço... Mas não é que eu não tenho tempo, é porque eu estou com a agenda... Eu me encho de coisas, entendeu? Que são fazeres. Então, todos nós temos poderes, liderar é poder, fazeres é um tipo de agrupamento e saberes é outro tipo de agrupamento. Então, nós temos poderes, saberes e fazeres. O que nós estamos fazendo com a conjuminação disso e o equilíbrio disso? Entendeu? Obrigado, Isabel. Eu que agradeço. Muito bom, tá muito bom o debate, hein, Isabel? Aprofundando bastante reflexões a serem feitas, né? E Regina, pode fazer a sua pergunta ou falar com Isabel, né? Oi, Isabel. Oi, Parabéns querida. aí pelo tema. É interessante que quando o pessoal colocou no grupo, né, da técnica, aí ontem mesmo eu fiquei pensando no assunto, sabe? Então eu falei, não, eu preciso entrar nesse grupo, participar desse encontro aí. E minha pergunta é o seguinte, hoje, eu não quero uma dupla homem, entendeu? Quero ficar sozinha mesmo, porque a ideia que eu me passa é que vai complicar minha vida e eu vou ter que dar uma atenção e desviar do meu trabalho na Conscienciologia. Aí eu fico sem saber se eu estou certa ou errada, entendeu? E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Aí, ô Gilberto, fizeram uma pergunta que me puseram de saia justa.
Eu falei assim, a primeira pergunta que vão fazer para mim, quem é você para falar de dupla evolutiva se você não tem? Não tem ainda, né? Não tem ainda. Não, deixa eu te falar. A gente teve abertismo para ter um homem, ter um convívio sexual afetivo. Quer dizer, nós estivemos fechadas para isso. Eu tive, Não, eu nesta fui vida. casada, eu fui casada. Eu fui casada também. Mas dupla, para mim, a dupla evolutiva é quem convive junto e passa os arranha-arranha junto. Não é esse negócio só de porque está estudando a Conscienciologia. Em que pese a dupla evolutiva da Conscienciologia é quem aplica a técnica, escreve sobre o experimento. Olha, eu acho que a Andréia aí é uma experiência dessa, não sei se tem mais duplas aqui, que tem essa experiência de anotar, de viver um duplismo, que o meu filho, para mim, ele é dupla evolutiva. Gente, duplas evolutivas, vivenciando a técnica de dupla evolutiva é raro aqui na CCCI. A maioria é dupla evolutiva, casal íntimo, tá? Não é simples assim, aplicar técnicas de coisas, não, tá? Então, aplicar a técnica todo mundo só porque é jovem inversor? Não, só é inversor quem aplica a técnica da inversão. Entende? Mesmo estando dentro da Simvex. Não é porque está lá que aplica, entende? Então, tem técnicas que a pessoa faz e ela vai aplicando ao longo da vida. Técnica de dupla é assim. Agora, voltando para não sentir necessidade. Uma vez eu conversei com o professor Valdo sobre isso, sobre mim, porque ele enfim, eu ia ocupar um trabalho muito desafiador, que eu já sei o processo de dupla, eu sou tenepsista, eu sinto, quando a TENEPS precisaria dar vazão, se tivesse uma dupla seria outra pegada, entendeu? A gente sabe, não tem jeito. Agora, ele falou, Isabel, existe uma coisa que chama transafetividade. Às vezes a gente já passou. Não precisa mais aquele convívio da dupla, porque a maioria das duplas evolutivas são casais com auto e heterocobranças contínuas, mais do que com auto e heteroassistências. Então, se nós formos nos abrir para ter um casal dessa natureza, vai atrapalhar o resto da vida da gente que está já, a minha, pelo menos, está quase na última etapa. Então, não posso perder, vamos dizer assim, essa oportunidade de fazer uns fechamentos desta vida e já estou pensando na próxima. Vem muita coisa na minha cabeça, o que eu gostaria de vivenciar numa próxima vida. Então, não sei se você entendeu. Então, não ocupe a cabeça com isso. Viva plenamente e seja líder que você é aí no Nordeste e priorize aquilo que você está fazendo. Não tem necessidade disso. Você sabe que eu observei a Aracê está pleno de duplas por causa da Max Proex da Aracê, enquanto base da Cognops Pedra Azul. Então, não é à toa que tem esses grupos lá, é porque precisa. A assistência é maior, porque é uma demanda duplicada, triplicada. Sabe que uma pessoa sozinha, um casal, um mais um casal íntimo, ele tem uma progressão aritmética. Uma dupla evolutiva tem uma progressão geométrica, porque os valores e os interesses são outros. E aí, um grupo evolutivo, imagina isso, a nível de extensão assistencial. Para mim, é um mega fulcro que fica oxigenando a galáxia. Eu não sei se é só o planeta Terra. São dutos. E só tem hoje pouquíssimos no planeta, né? A nível de Cognópolis. O resto são pinguelinhas. É como eu vejo, não sei, tá? Bem interessante. Aí entra dentro daquela frase, Obrigada. sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Tem a ver? Bem isso. Bem Sim, isso. mas a gente vai junto com o grupo daqui, né? Então, Mas cada um tem que fazer seu trajeto.
sua trajetória evoluciológica sozinha. Gente, se fosse assim, nós hoje estamos assim, vamos dizer, digamos que tem 3.000 pessoas mais vinculadas direta ou indiretamente ao vínculo voluntariado da Conscienciologia. Tem 2.000 e pouco formalizado, mas já temos 1.000 que estão aí orbitando, só contribuindo como pode, né? Digamos. Agora, imagine que o professor Valdo falou nas tertúlias, vocês devem ter visto isso, nas mini tertúlias, mais notadamente, e talvez 20% consiga ser líder assistencial na próxima. E nós somos os elders do passado, as pessoas com maior estofo de vivências e superações de outras vidas, para chegar a ser intermissivista. E aí, nós todos somos cacique, cacique, cacique. E tem um pouquinho de índio entre nós. Quer dizer, todos nós somos ex-líderes mesmo, de muitas guerras, muitas conquistas do passado. E nós não, nem todos nós vamos conseguir ser líder assistencial. Vocês já pararam para pensar por quê? Boa reflexão, Isabel. E é uma pena que estamos chegando ao final, né, do debate, está bem interessante, podia prosseguir, mas a gente também tem um horário. E eu, para encerrar, vou passar a palavra para você, para suas considerações finais, inclusive, assim, chamou muita atenção no seu texto, ele está muito bom, a sua explanação, toda a sua apresentação é instigante, mas uma coisa bem importante que eu acho que tem que fecha com tudo isso que a gente está falando é a frase que você colocou no seu texto: as amizades rasíssimas são identificadas pelo autodiscernimento evolutivo. Então, por favor, Isabel, as suas considerações finais, se você quer divulgar alguma coisa, né, inclusive do seu verbete de hoje, fique à vontade. Então, a gente precisa de alguém do nosso lado para a gente ser a gente verdadeira, autêntica, sem subterfúgios, sem medo de ser feliz, para ser aquela pessoa que não acha que é bambambam, porque não é. A gente tem amparo de função, às vezes a gente tem uma performance assim que parece que sabe tudo que é. Não é. Nós estamos aqui, né? A maioria de nós está bem acoplado, mas a gente precisa de alguém mais ou menos assim, para ter o seguinte convívio. Com você, com a dupla, né, de evolutiva, seja casal ou não, ou dupla de trabalho, sinto-me livre para errar com as minhas verdades provisórias. Com você, sou autêntico, mostro minhas fragilidades. É isso que a gente precisa. Então, agradeço vocês, porque se não fosse o convite, eu não tinha parado para refletir sobre essas coisas. Tá? Então, a gente sempre aprende muito. É um tema que não está assim na minha pesquisa direta, mas eu observo as pessoas do meu entorno. E observo, por exemplo, meu filho e a dupla dele. Ele está vivo ainda porque ele tem uma dupla, eles têm sentido para viver. Então, isso para mim é valioso. Obrigada aí para vocês todos. O convite que eu faço, se alguém puder ver a tertúlia, hoje vai ser neuroléxico longevológico. Nós estamos na Semana da Longevologia, que hoje é o Dia do Idoso. Tá? Todo 1º de outubro é o Dia do Idoso. Obrigada. Muito bem, nós tivemos hoje 30 participantes, 15 perguntas, e no chat tem bastante agradecimentos, parabenizações a você, Isabel, gratidão por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, para nós é uma grande alegria, né? E volte sempre. E antes de encerrarmos, também vou fazer alguns anúncios. A Aracê tem o passeio bioenergético aqui no campus, que é dia 14/10, das 14 às 17 horas.
Nós temos também um curso que está iniciando, um curso inédito dentro da Aracê, que é o curso de Ecologia Aplicada, também inicia dia 14/10. O nosso próximo Debatologia é dia 5/11, com a pesquisadora Elisete Pagano, que vai falar sobre o tema autogovernabilidade em campo polarizado. Tá? E também temos a 10ª semana de Serenologia, que acontecerá em dezembro, do dia 26/12 a 26/12 de 2023 a 1/1 de 2024. Todas essas informações vocês podem encontrar no site da Aracê, o www.aracê.org. E agradeço muitíssimo a participação de todos vocês, agradeço a você, Isabel, e peço a gentileza da gente fazer uma foto para a gente ter na memória um momento importante para a gente ter como arquivo histórico, né? Ok, meninas? Muito obrigada, pessoal. Um excelente final de semana a todos e até o próximo. Obrigada, gente. Um abraço.